Olá, 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 seja você muito bem-vindo à nossa sexta aula de Infinitiologia. Você está vendo aí a aula 6, Teorema das Quantidades, certo? Quando a gente fala em Teorema das Quantidades, a gente pensa nas quantidades que existem dos chamados inteiros de Gauss, certo? Inteiros de Gauss é uma definição intrínseca, é uma definição, né, que vem a partir dos números complexos. Os inteiros de Gauss, né, eles pertencem ao conjunto que a gente vai associar a letra G, e esse conjunto é Z, todos os números complexos Z igual a A mais BI, vírgula, com I ao quadrado igual a menos 1, e A e B inteiros. E isso caracteriza o conjunto dos inteiros de Gauss. Então a gente quer saber a quantidade de inteiros de Gauss que existem, tá? Então a gente vai responder essa pergunta. Ou seja, se a gente quer saber quantos inteiros de Gauss que existem, a gente quer saber isso, tá? Ou seja, a quantidade de elementos que existem no conjunto G, caracterizado aí, dos inteiros de Gauss. Bom, bem, vamos à nossa linda figura de um plano complexo, lembrando que a gente pega aqui a nossa origem, daí a gente vai andando pela reta real aqui, até que num dado momento a gente chega no final da reta real. E aí a gente tenta fazer a mesma coisa para o outro lado, até que num dado momento a gente chega no final negativo da reta real, e para a reta imaginária a gente faz as mesmas coisas. Isso aqui é o menos infinito vezes I, e aqui é o infinito vezes I, certo? E todos os inteiros de Gauss, eles estão dentro desse quadrado aqui, tá? Bem, a quantidade de inteiros de Gauss que existem a quantidade de números inteiros, desculpa, que existem aqui nesse intervalo de menos infinito até infinito é igual à quantidade de inteiros de Gauss que existem aqui nesse intervalo de menos infinito I mais 0 até infinito I mais 0, tá? Então, a quantidade de inteiros de Gauss que existem é igual ao quadrado da quantidade de números inteiros comuns, digamos, que existem, né? Agora, quantos números inteiros existem? É a quantidade de números inteiros dessa reta. De que eu tenho? Aqui eu tenho 1, o 2, o 3, até chegar no infinito. Então eu tenho infinitos números. Só que negativos eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito. Então eu tenho mais infinitos números. Eu tenho o 0, certo? E isso é 2 infinito mais 1, tá? Essa é uma resposta que a gente chega, mas ela não é única, tá? Por quê? Porque será que infinito é inteiro? A gente não sabe, tá? A gente não sabe se infinito é inteiro. Se infinito não for inteiro, a gente tem dois números a menos, que são esse e esse, que não são inteiros. Então eu faço infinito menos 1 para cá, mais infinito menos 1 para o outro lado, mais o 0, né? Mais um número aqui que é o 0. Isso dá 2 infinito menos 1. Então, a quantidade de elementos desse conjunto é 2 infinito mais ou menos 1. Tá? E nesse detalhe, nesse caso aqui, você observa o que? Que a quantidade de números inteiros que existem é 2 infinito menos 1. Tá? E infinito não é um número inteiro. E a quantidade de números inteiros que existem é claramente um número inteiro.
Mas como 1 menos 1 é inteiro e 2 infinito também tem que ser inteiro, para que isso seja inteiro, para que uma certa quantidade de números seja inteira. Então significa que uma coisa que a gente pode observar é que infinito é múltiplo de meio, certo? Por causa disso daqui, a quantidade de números inteiros que existem, né, tem que ser um número inteiro. Então a gente representa assim, tá? Quantidade de números a quantidade de elementos do conjunto é um número inteiro. Então a gente descobre que infinito é múltiplo de meio, claramente. Bom, e se a gente tem isso, só que a gente tem essa relação aqui, então a quantidade de inteiros de Gauss, que é o que a gente estava procurando, é a quantidade de inteiros ao quadrado, que é 2 infinito mais ou menos 1 ao quadrado, que é 4 infinito ao quadrado, mais ou menos 4 infinito mais 1, tá? Que é a quantidade de inteiros de Gauss que existem. Então o teorema das quantidades nos diz essencialmente que a quantidade de inteiros de Gauss que existem é essa, e um corolário, que a gente tira é que infinito é múltiplo de meio, por aquele motivo lá, tá bom? Obrigado por ter assistido essa aula, tchau, tchau, até a próxima.